Eu fui pra festa com a Jade e com a Bruna Valhano. Que foi assassinada, né? Naquele momento, quando eu tava do lado do carro, que eu tinha certeza que eu não ia sair dali. Não tinha nenhum contato assim com pessoas que estavam na festa ou pessoas que tinham vivido a mesma coisa que eu tinha vivido, porque eu não gostava de falar sobre isso, não gostava de, tipo, voltar naquele assunto e voltar aos meus traumas e voltar naquela situação que eu passei. Eu sou Kolker. E eu sou Haddad. Haddad? Vocês estavam no Festival Nova no dia 7. Sim. A gente sobreviveu. Nós somos amigas, a gente foi juntas pra festa. E, sim, voltamos juntas. Sobrevivemos. Vocês são brasileiras? Sim, somos brasileiras do Rio. Nasceram no Rio? Eu nasci em Israel e me mudei quando eu tinha 1 ano de idade. Morei lá até os 14 anos, aí minha família decidiu mudar para Israel. É isso, estudei numa escola judaica, Barilã. Eu também estudei numa escola judaica também, o Eliezer, no Rio também. E a gente se mudou juntas pra cá, pra Israel. No mesmo dia. Vocês podem contar como é que foi Sim. aquele dia? Ok, então. Ok. Então eu e Jade, a gente combinou de ir juntas pra festa. Eu, Jade e uma outra amiga nossa, Bruna. Bruna Valhano. Que foi assassinada. Sim, pera. Vocês estão ouvindo também? Não, agora melhor. Então eu tava falando que eu fui pra festa com a Jade e com a Bruna Valhano. Que foi assassinada, né? Vocês devem ter ouvido falar da Bruna. Sim. E do Hanani Glaser. Hanani Glaser. Era meu ex-namorado. E aí... Vocês foram junto com ele ou Não, a gente encontrou ele tinha lá? terminado um mês antes da nova, mais ou menos. E você encontrou A ele gente lá, comprou né? o ingresso juntos, mas a gente se separou. Ele foi Tinha com mais um outras pessoas. brasileiro também que foi assassinado também, sim. Rafael. Não, ele Não. não foi assassinado. O Rafael Zimmermann. Ele... Não, ele sobreviveu, mas tem um outro que foi assassinado. O Birman não, também não. Não, tem outro Rafael Birman que ele tava com a gente. Ele também sobreviveu. O Hanani tava num bunker, ele foi assassinado. E nós fomos com outras amigas, a Bruna e outras pessoas. A gente chegou na festa mais ou menos umas 1 da manhã. E de lá até umas 6h30 tava tudo bem, a gente tava se divertindo, tava dançando. E tudo começou umas 6h30, a gente tava na nossa barraca Com os nossos amigos. com nossos amigos conversando. E aí quando a gente começou a ouvir boom, muito, muito forte, e o céu começou a ficar tipo cinza. E Eram vários mísseis que estavam sendo lançados em Israel durante o momento da festa. E ninguém tava entendendo no começo o que tava acontecendo, o que era aquilo. Todo mundo começou a entrar em pânico. E os DJs começaram a falar no microfone pra... Desligaram a música também. Pararam a música e falaram pra todo mundo se abaixar e tentar se proteger como dava, e que o país estava em alerta vermelho. E Se abaixar, botar a mão na cabeça e esperar, porque ninguém tava entendendo o que tava acontecendo. até então, ninguém sabia que tinham terroristas que estavam entrando em Israel naquele momento. A gente só sabia que tinham mísseis, e como a gente sabe, como a gente está acostumado com esse tipo de coisa em Israel, muitas pessoas entenderam que a melhor solução seria procurar bunkers e se proteger, como o Hanani fez. E a gente, com os nossos amigos, eles falaram pra gente que a gente ia sair de lá, a gente ia pegar o carro e a gente ia voltar pra casa. E aí, de lá, a gente entrou dentro do carro dos nossos amigos. E a gente tentou sair de lá, mas estava muito caótico, tava todo mundo tentando sair naquela hora, todo mundo tava, tipo, tendo meio que um ataque de pânico, mas a gente conseguiu sair de lá, a gente tava a gente começou Na estrada. na estrada com o carro, e aí tinha uma menina ali parada, Não era dentro de um carro. ela tava dentro de um carro, e ela começou a gritar pra gente não ir naquela direção, porque tinham terroristas naquela direção. Foi ali que a gente entendeu que, tipo, tinha alguma coisa muito maior do que a gente imaginava que estava acontecendo. E aí a gente entrou em estado de alerta naquele momento. Tipo, a gente tem que sobreviver, a gente tem que
achar um caminho, fugir, tentar se proteger. E aí a gente deu a volta, e aí a Jade começou a gritar pra todo mundo pra fora da janela pra não ir naquela direção. Aí todo mundo começou a vir atrás da gente, tipo, no carro. E a gente não queria voltar de novo pra festa, porque tava perigoso também lá. E aí a gente simplesmente virou à direita num kibutz. Na primeira direita que a gente viu, assim. Primeira direita, um dos nossos amigos, ele falou, vamos entrar aqui à direita, vamos ver o que tem aqui. A gente tava com o Rafael Zimmermann. Não, Birman. Desculpa, o Rafael Birman, o Natan, O Badia. E a Lona é um israelense. E a gente só virou. E no segundo que a gente virou, eles começaram a atirar muito no nosso carro. Muito. Tipo, ali já tinham terroristas e a gente não sabia. Tinham terroristas que iam entrar no kibbutz, kibbutz alumínio, né? Eles estavam meio que esperando pela gente ali. E aí... Tipo, que entrasse um carro ali. Na hora que o nosso carro entrou ali, eles já começaram a atirar no carro e o vidro estourou da janela e todo mundo se abaixou no carro. A gente agiu assim, tipo, na adrenalina, a gente só se abaixou no carro e eles atirando no nosso carro. E aí eu tava do lado do motorista, do Rafael, ele que tava dirigindo. A gente abriu a porta e todo mundo caiu pro chão. Os terroristas estavam do lado direito do carro, a gente caiu pro lado esquerdo no chão. Qual que era a distância que vocês estavam? Muito perto. Tipo, a 10 metros. E nesse momento que a gente caiu, que a gente desceu pra fora do carro, a gente tava vendo os tiros, a gente tava vendo eles atirando na nossa direção. E mais ou menos uns 2 minutos que eles estavam atirando na gente e os tiros se aproximando. A gente viu 2 soldados que por acaso estavam naquele kibbutz também. Eles chegaram pra tentar salvar a gente, tirar a gente daquela situação. E a gente tava abaixado assim, com a mão na cabeça, tipo, meio que um em cima do outro, tentando assim... Se enfiar dentro da terra, assim, tipo, meio que... Pra o tiro não pegar na gente. E aí eu levantei a cabeça e eu vi um soldado e eu perguntei pra ele se ele era um de nós, se ele era... tava do nosso lado. Eu lembro que nessa hora eu tinha certeza que eram os terroristas que tinham chegado na gente, que a gente ia morrer naquele momento. E aí eu falei pra Karen, abaixa a cabeça, não olha, não fala. Só que eles falaram que sim, que eles são soldados e que eles estavam ali pra tirar a gente daquela situação. E aí ele falou exatamente o que a gente tinha que fazer, ele falou pra gente não levantar, pra gente... Não, mas isso enquanto eles estavam atirando contra os terroristas. Eles encontraram uma posição e começaram a atirar. Meio que atrás de uma pedra, assim. E a gente tava no meio entre os terroristas e os soldados, numa troca de tiro entre os dois. Eles estavam uniformizados? Os terroristas... Não, soldados. Os soldados, sim. Eram cerca de uns 30 terroristas do outro lado e 2 soldados atirando contra os 30 terroristas. Tem uma cena famosa dessa que se esconde entre os 2 carros, no portão de um kibbutz. Também eles vão entrar e começa o tiroteio, eles ficam escondidos entre 2 carros e começa o tiroteio de 2 meninas. Não são vocês? Não, nós estávamos em 5. Sim. Éramos 5. E nesse momento eles atiraram RPG, só que não pegou no carro, tipo, pegou muito perto, assim. E nesse momento a gente, tipo, foi meio que A gente ficou surdo. Foi um barulho muito alto, assim, mas ao mesmo tempo, tipo, que não dava pra ouvir direito a... E fumaça, e a gente Fumaça não em todo entendia. lugar. Tipo, a gente não entendia se a gente tava vivo. Se a gente não tá... Tipo, era... Muita adrenalina, a gente não tava entendendo o que tava acontecendo. E aí esse soldado falou que a gente tinha que fazer, que era chegar num bunker no outro lado da... Enquanto eles atiravam nos terroristas. Enquanto eles atiravam. Eles falavam pra gente o tempo todo, tipo, como agir. Como agir e o que fazer. E a gente tava com muito medo, mas ao mesmo tempo a gente queria sair dali. E aí a gente meio que se rastejou, pulou de uma cerca. E dessa cerca também eu não tava mais vendo a Jade, porque ela era muito alto, mas a gente, tipo, não sei, a adrenalina conseguiu. A gente puxou a Jade pra pular junto com a gente. Não, é porque nesse momento, todos eles, enquanto os soldados estavam explicando pra gente o que fazer, pra gente conseguir sair de lá, a gente foi um por um se arrastando, o Natan foi na frente, depois cada um foi indo na frente e eu paralisei nessa hora, eu travei, porque eu tava vendo os tiros, eu tava vendo tudo acontecendo e eu se eu levantasse um pouquinho, eu sabia que, tipo, um tiro poderia pegar em mim e eu não sabia o que fazer, eu não sabia como sair daquela situação, eu travei. E aí eles começaram a gritar o meu nome, porque eles conseguiram pular dessa cerca. E aí eu acordei e eu falei, eu preciso sair, eu preciso fazer alguma coisa, porque se eu travar eu vou morrer aqui.
E aí eu botei a minha cabeça, assim, eles conseguiram me ver, os meus amigos, eles me puxaram pra fora da cerca. E todos nós conseguimos pular essa cerca. E um dos soldados foi baleado 4 vezes. Ele perdeu uma das pernas, mas ele sobreviveu. O outro levou um tiro na mão. Nenhum tiro pegou em nenhum de nós. E a gente conseguiu, de trás da cerca, a gente conseguiu correr pro outro lado da rua, onde tinha um bunker, e lá a gente ficou escondido. Até que a troca de tiros continuou. Até que chegou um homem, parou com um carro lá, e ele enfiou todo mundo pra dentro. Todo mundo que estava atrás do bunker entrou dentro do carro dele. Os soldados continuaram lá. Quando a gente tava lá, a gente tava se escondendo e demorou um tempo pra esse cara também chegar, que tava dentro desse carro. A gente ficou atrás daquele bunker esperando o que ia acontecer, e eu lembro que o soldado falou, todo mundo que tá aqui tem que sair daqui porque eles estão se aproximando da gente e a gente tá ficando sem armamento mais. E aí a gente não sabia o que fazer, o nosso carro tava do outro lado, tava todo baleado, a gente não tinha como sair dali. E aí foi quando esse cara chegou, ele era da festa também, e ele só enfiou a gente dentro do carro, nós éramos uns 9, 10 dentro do carro. Um em cima do outro. E a gente tentou ir pra Tel Aviv, pro centro de Israel naquela hora, e tava tudo fechado. Começaram a chegar. Tinham terroristas espalhados por todo o sul. E era como se a gente estivesse num labirinto, que a gente tinha que fugir dos terroristas. E aí a gente chegou numa cidade chamada Netivot, e lá, por sorte, por acaso, os terroristas não entraram nessa cidade. E a gente entrou dentro de um prédio, e nisso ainda tinham mísseis sendo lançados o tempo todo, sirenes. E a gente conseguiu entrar dentro desse prédio, e a gente ficou na escada de emergência do prédio, até que um homem abriu a porta e ele falou, entra todo mundo na minha casa. E até então nem eles tinham noção ainda do que estava acontecendo. E eles viram que a gente estava todo mundo em pânico e sem entender o que estava acontecendo. E eu lembro que a gente sentou com a mulher da família, e ela falou, gente, mas calma, são mísseis, tá tudo bem. E a gente falou, não, a gente passou por muita coisa agora, vocês não têm nem noção. A gente começou a contar a nossa história, e a gente ligou a TV e todo mundo foi tendo noção. E aí a gente começou a ver pessoas sendo sequestradas pra dentro de Gaza. E aí todo mundo começou a ter noção do tamanho da coisa que estava acontecendo lá. E eles tiveram noção que a gente tinha acabado de sobreviver ao maior ataque terrorista da história. E a gente chegou até a casa deles, e a gente ficou na casa deles até de noite. E o tempo todo, de 5 em 5 minutos, sirenes e mísseis. E até que... As famílias de vocês vivem em Israel ou vivem no Brasil? A família próxima? A minha família próxima vive aqui. E a minha no Brasil. Os meus irmãos. Vocês conseguiram se comunicar nesse momento com eles? Muito, assim, eu tava muito... Eu não sabia o que estava acontecendo, e eu direto mandei uma mensagem pra minha irmã. Falei que eu amava ela, qualquer coisa que acontecesse comigo, mas eu não sabia o que estava acontecendo realmente. Mas eu mandei, assim, meio que uma mensagem de, tipo, adeus, assim, se alguma coisa acontecesse. Mas sim, eu consegui me comunicar, mas, tipo, eu fiquei muito tempo também sem falar com eles, porque também meu celular ficou dentro do carro, voltei lá pra pegar meu celular, enfim. Você voltou pra pegar o celular muito tempo depois, né? Não, na hora que... No carro do No carro. Como assim? No carro da coronária. O meu, na hora eu não consegui nem pensar em usar o celular, não consegui nem pensar em... Só depois, quando a gente tinha passado por toda aquela parte entre os terroristas e os soldados, e a gente estava atrás do bunker, eu consegui pela primeira vez pegar o meu celular, só que eu ainda tinha certeza que a gente não conseguiria sair de lá pelas circunstâncias. E eu mandei pra minha amiga, que é a pessoa que mora comigo, eu mandei pra ela que eu tinha certeza que eu não conseguiria sair de lá e que eu tava no meio da guerra, onde tudo tava começando. Eu gravei pra ela um áudio com os tiros que dava pra ouvir. E eu falei, eu preciso que você fale pra minha família que eu amo todo mundo, mas eu não acho que eu volto pra casa. E foi isso, foi a pessoa com quem eu me comuniquei naquele momento, porque eu sabia que não tinha como eu avisar os meus pais, eles não entenderiam. Ainda era de madrugada, de noite no Brasil. Como foi? Quando o carro foi baleado, algum de vocês participou? Não. Não, ninguém.
Todo mundo que estava no carro. Eu fui no hospital visitar o soldado que perdeu a perna. Por acaso eu tirei uma foto do soldado enquanto a gente estava atrás do bunker, porque eu falei, eu preciso reencontrar essa pessoa, eu preciso saber que ele vai sobreviver. E a gente conseguiu encontrar no Instagram, depois a irmã dele fez um post tentando entender o que aconteceu com ele. E o post? E a gente achou o soldado. E a gente eu fui no hospital e ele me contou, eu precisava saber uma perspectiva de uma pessoa que viu tudo acontecer de longe, tipo de fora. E ele falou que ele olhava pra gente e ele via os tiros passando em cima do nosso ombro, em cima da nossa cabeça, mas não pegavam ninguém. Sim, a gente tinha uma proteção ali. Impressionante. Quanto tempo durou desde o momento que vocês saíram da festa até o momento que vocês salvaram? A gente saiu da festa, era mais ou menos 6h50. A gente chegou na casa dessa família por volta de 9h30, 10, mais ou menos. E esse que pôs vocês no carro, vocês sabem quem é? Tira. O Nathan, ele pegou o contato dele, mas eu não sei. Eu tenho contato da família que recebeu a gente na casa Sim, deles. a gente tem contato deles. Mas aquele que tava lá que pôs no carro, sabe se tem isso? Ele tá bem, ele tava com a gente na casa da família. Ele entrou junto também no prédio. Quantas pessoas ligadas a vocês têm conhecimento, vocês perderam na vida? A Bruna e o Hanani, que eram nossos amigos próximos. E fora eles, já é muito pequeno, então a gente... Os dois brasileiros? Sim, os 2 brasileiros. Ela não estava com vocês nesse momento? A Bruna, ela veio com amigos do trabalho, ela encontrou a gente lá depois. A gente chegou antes, a Bruna veio logo depois com os amigos do trabalho e ela voltou com eles também no carro. Eu tenho também uma outra pessoa que era o meu gerente do trabalho. Eu e a Karen, a gente viajou com ele no carro na ida. Na volta a gente voltou com os outros amigos, mas na ida a gente foi com o gerente do meu trabalho, que era um amigo muito próximo. E na volta, quando estavam tendo os mísseis, ele me ligou e perguntou: Jade, a gente vai sair agora da festa, vocês vêm com a gente? Só que a gente resolveu ir com outros amigos e ele também foi morto. E ele Brasileiro? Não, já é. Como ficou a cabeça de vocês na época e como tá agora? Vocês conseguiram voltar pra vida normal? Tipo, vida normal, assim, depois da nova, tudo mudou na minha vida. Eu tive 2 grandes perdas que influenciam, assim, no que eu me tornei, no que eu gostei, no que eu era, me mudaram completamente. O Hanani foi meu namorado por 4 anos. A Bruna, minha melhor amiga, é minha irmã. Tipo, você numa idade tão nova, perder pessoas tão parte da sua vida, tão importantes, e você vê a maldade na forma mais pura maldade na sua frente, você viver e você sobreviver, e você ver outras pessoas ficarem e não terem tido o mesmo destino que você, é uma coisa assim, só quem viveu sabe, assim, só quem viveu sabe a influência que isso tem na vida da pessoa. E eu posso dizer que espiritualmente falando e questão de força mental, e tudo mudou, assim, tipo, eu descobri forças em mim que eu não tinha ideia, assim, mas a perspectiva de vida, os valores que você dá para as coisas, tudo muda. Sim. Tudo muda. Sim, a proporção, tipo... Proporção das coisas. Hoje em dia a gente, tipo... Coisas que a gente achava que eram importantes, hoje em dia se tornaram muito menos importantes. As coisas materiais. Materiais, tudo. A gente deixou tudo lá, assim. Nossa mochila, depois ligaram pra gente, falaram que acharam as coisas. A gente foi lá buscar, mas a gente não tava nem aí, assim. A gente só ficou... Ressignificar outras coisas. Exatamente, a gente só queria estar bem, assim, entre a gente. As coisas materiais, a gente não importava se estava bem ou não. E tipo, e ainda tem pessoas que estão sequestradas e assim, não tem um dia que passe que eu não coma e durma e eu pense, eles não têm isso, assim. Ou a gente, tipo, uma coisa que que acontece, assim, com pessoas com trauma, é que de sentir muito, assim, uma culpa, assim, porque a gente, tipo, sobreviveu e tem gente que tá sequestrado e aí eu sinto que eu não posso nem reclamar que hoje tá um pouco mais frio e amanhã tá um pouco mais calor, porque tem gente que tá passando muito frio e que a gente não tem os mesmos,
que estão sofrendo muito mais que eu e tem essa culpa, sabe, que fica. Quantos anos vocês têm? Eu tenho 23. Eu 26. 3 ou 6 e 6? 23. 23, 26. Idade dos meus filhos.